Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando nós nos convertemos, não buscamos mais os nossos interesses, mas aos de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus se aproxima de nós. E é impossível nós vivermos ao lado do Senhor e a nossa vida ela continuar a mesma. Então, conforme nós vamos orando, lendo a palavra de Deus, pensando em tudo o que aconteceu na nossa vida, tendo uma vida cheia do Espírito Santo, e o que isso significa? Que os teus sentimentos vão ser bons. Dentro do teu coração vai ter paz, alegria, autocontrole, esperança, amor. E todas essas coisas harmonizam a nossa alma e nós não vivemos mais como miseráveis, famintos, querendo atenção, querendo cuidado, querendo abraço, querendo carinho, querendo coisas que somente outras pessoas podem dar. Hoje nós colocamos algo dentro de nós que é maior que tudo que nós poderíamos imaginar. E essa vida em comunhão com Deus, ela acaba convertendo o nosso coração. Então nós já não duvidamos mais da existência de Deus. A nossa vida, ela começa a girar em torno das coisas que são do alto. Então qual é o nosso objetivo em vida? É ser bem-sucedido, é constituir uma família, é, fazer uma faculdade, é ganhar uma promoção? Não. Nós vivemos para buscar a nossa salvação em Jesus Cristo e assim também ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Porque nós sabemos que dessa vida ninguém leva nada. E quando nós vivíamos buscando apenas os nossos interesses, nós não vivíamos bem. Nós vivemos no meio de uma tristeza, no meio de depressão, no meio de brigas, de ciúmes, de desentendimentos, de amargura, de inveja, de cobiça e de diversas coisas que não são boas de sentir. Éramos mentirosos, enganadores, pessoas que simplesmente não valiam a pena de se viver e nem de se conhecer. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 5, versículo 15 e 17, a palavra do Senhor lá diz assim: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E Ele morreu por todos. Ele quem? Jesus Cristo. Então, Jesus ele morreu por quê? Para que todos os nossos pecados pudessem ser perdoados. Ele foi um sacrifício vivo para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus e ter uma nova aliança com o Senhor. Então, o que Cristo ele nos ensina? Que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. O que eu sempre falo? Que quando nós começamos a nos converter, nós começamos a pensar no que Deus vai pensar sobre as coisas que nós fazemos e a pensar nas coisas que nós estamos sentindo. Por quê? Será que esses sentimentos negativos ele vem do Senhor? Será que Deus seria capaz de produzir alguma coisa ruim dentro de nós? Existem sim sentimentos de arrependimento que nós sentimos e eles são ruins de se sentir, mas eles no futuro, eles causam coisas diferentes na nossa vida, porque o nosso comportamento,
ele vai ser modificado. Então, um dos sinais que nós nos convertemos é justamente esse. Nós já não pensamos mais em nós mesmos, mas pensamos nas coisas que Deus coloca dentro do nosso coração. E a frase é justamente isso. Ela é cirúrgica, e esse é o ponto em questão. Se você começou a ler a Bíblia, se você começou a ouvir os devocionais, se você começou a questionar a sua vida antiga, Deus ele tem algo muito melhor e é garantido na palavra de Deus. O que ele disse? Que você é uma nova criação agora e que aquelas coisas antigas, elas já passaram, elas já não existem mais. Quando eu olho a minha vida passada, de quando eu não acreditava em Deus, e como era sofrido todos os dias, viver uma eterna busca de aprovação das pessoas, de que pudesse se encontrar alguém para que alguma outra coisa pudesse acontecer. Era como se a minha vida ela dependesse da vida dos outros, e essa vida ela não era minha, porque cada vez que alguém não fazia o que eu esperava, eu sofria. Então, que tipo de vida é essa? E hoje, quando eu olho após a conversão, eu vejo que todas aquelas lembranças, elas ainda existem, mas não tem mais aqueles sentimentos negativos. Eu já não olho mais aquilo como se fosse algo que eu vivi por tantos e tantos anos, mas olho como algo que simplesmente aconteceu. É como se eu estivesse vendo um filme ou alguma coisa, aquilo já não tem mais significado e já não tem mais sentido. As coisas antigas já passaram. E essa questão das coisas antigas também é bem curiosa, porque assim, normalmente a gente cria um envolvimento muito grande com algumas culturas, principalmente com coisas de músicas. Eu gostava demais de rock, gostava demais de algumas bandas, tipo Legião Urbana, Roberto Carlos, The Doors, essas bandas de rock mais antigas, nossa, eu adorava. Tinha todos os CDs, tinha tudo, camiseta e tudo mais. E hoje já não tem mais significado nenhum, é como se aquilo nunca tivesse feito parte da minha vida. Hoje os louvores, eles ocuparam um espaço muito maior, porque eles não estão ligados a nada ruim, mas só a coisas boas. Existem músicas que talvez você vai ouvir e vai sofrer porque você lembra de alguém, e aquela música se torna um hino. Todas as vezes que você bebe, você precisa ouvir, e é como se você ficasse cultuando um tempo que já não existe mais, como se o seu presente não fosse bom o suficiente para você poder viver, ou que Deus não tivesse mais nada para você nessa vida, como se a tua vida ela tivesse acabado e fosse resumida a isso, a uma única pessoa e a um único erro. Tá tudo errado, tá tudo errado. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós começamos a entender que a vida começa quando nós nos convertemos, quando o Senhor ele se aproxima de nós e nós nos aproximamos dele, quando nós começamos a nos arrepender de todas as coisas que nós fizemos. Então aquela busca incessante de se parecer com pessoas que a gente achava descolada, aquilo já não faz mais parte da nossa vida. Por quê? Porque nós construímos a nossa própria personalidade ao lado do Senhor. E Deus, ele sempre vai usar as características que nós já temos a favor dele. Porque uma coisa é eu ter uma potência, né? Uma coisa é eu ter um dom, alguma coisa, mas a outra eu não conseguir controlar esse dom. Então Deus ele vai conseguir fazer com que nós controlamos aquele gênio que a gente tem. Talvez o que para os outros seja um defeito, para Deus é tudo o que Ele precisa para ajudar você a convencer outras pessoas a se converterem. E esse é o nosso papel em vida, que o testemunho da nossa vida e a nossa mudança possa abrir os olhos de outras pessoas para o caminho que nós estamos seguindo. Nós não temos vergonha de dizer que cremos em Jesus Cristo. E esse é o ponto. Enquanto alguns se resumem a católicos, evangélicos, adventistas e cristão é o que nós somos, né? Pra gente, a marca de Cristo na nossa vida é o mais importante. O conhecimento da palavra de Deus é o mais importante. E o Cristo é o centro da nossa vida. Nós reconhecemos tudo que o Senhor fez por nós. E dessa forma,
por gratidão e por poder sentir esse amor e por saber que tudo isso é a verdade, que nós modificamos a nossa vida. Então, quando nós começamos a nos converter, os nossos pensamentos, eles mudam. Se a gente vai lá em Colossenses 3, versículo 2, 5 e 7, a palavra do Senhor ela diz assim: pensem nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra. Portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Então essa passagem ela deixa muito clara algumas coisas da nossa vida quando Deus está longe de nós. A primeira coisa, Deus ele usa a palavra dominava. Então são coisas que nós não conseguimos controlar. Nós só temos o controle sobre certas coisas da nossa vida quando nós nos alimentamos espiritualmente, porque nós vivemos uma batalha espiritual. Nós estamos vendo que em Israel está tendo guerra. Eu não sei se você conseguiu acompanhar algumas imagens da destruição de tudo que tem acontecido lá. E pensa numa coisa, aquilo é uma batalha. Nós vivemos uma batalha espiritual o tempo inteiro, é daquele jeito. Por isso que tem pessoas que elas vão se levantar contra você. Pode ser da sua família, pode morar dentro da tua casa, pode ter o mesmo sangue, pode ser uma pessoa que você não conhece, pode ser o que for. Da mesma forma que o Senhor tem nos levantado para espalhar uma mensagem de amor, o mal ele levanta pessoas para atacar, para mentir, para enganar, para iludir e para tudo isso. E essas pessoas elas fazem isso não por vontade, mas porque elas estão dominadas. E assim como nós antes de nos convertermos estávamos dominados e fomos libertos pelo Senhor, talvez você não entenda o preço disso que Jesus faz por nós, mas Ele nos dá o controle da nossa vida enquanto Ele está perto de nós. Então, a presença do Espírito Santo nos faz pensar nas coisas do alto, pensar na eternidade e não simplesmente ficar preso nas coisas dessa vida. Se você vive essa vida simplesmente prestando atenção nas coisas aqui, certamente que você vai acabar insatisfeito com diversas pessoas. Vai querer achar um culpado para sua infelicidade. Mas a culpa disso não é de ninguém. Essa culpa, ela é sua. Porque o sentimento que você sente é da ausência de Deus, é da presença do mal. É do demônio rondando a tua vida e os teus pensamentos. Agora, olha o que o Senhor nos ensina. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Então, os desejos que nós sentimos são de quem? São do mundo. E de quem que o mundo está sendo governado? É pelo maligno. E quando que esse mundo ele muda? Quando Jesus está conosco. E se ele não está conosco, o mundo continua o mesmo. Por mais que você ache que você tem o controle, por mais que você ache que você não pode nada. Você não consegue se libertar de nada. Pega uma pessoa que fuma um cigarro e é viciada. Ela simplesmente não consegue. O cigarro pula na boca dela, o cigarro amarra, não, o cigarro está ali parado. Às vezes você tem desejos incontroláveis de ficar buscando coisas que você sabe que só prejudicam a tua vida. E aí? E que desejos são esses? E que Jesus fala para a gente matar? E como eu mato alguma coisa? A primeira forma de matar alguma coisa é se você sabe que algo não te faz bem, evite estar em situações que você possa querer consumir esse tipo de coisa. Então eu tinha o hábito de entrar e sentar na internet e ficar vendo pornografia. Cara, não senta mais na internet naqueles momentos para ver pornografia. Quer fazer uma contrapartida? Era esse momento que você costumava fazer? Abre o aplicativo da Bíblia e escuta a palavra de Deus. Coloca algo bom no meio de um vício de algo ruim. Quando você tinha o costume de fazer algo que você sabe que não prolifera a tua vida, você coloca um bom. O que mais que tem lá? Isto é, imoralidade sexual,
a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça. A cobiça é uma espécie de idolatria. Então vamos entender melhor tudo isso que o Senhor está nos falando. A partir do momento que existem paixões, olha que Deus ele determinou, existem as paixões que elas são más, existem paixões que trazem prejuízo para a tua vida. E eu acredito que 99% dos relacionamentos sejam paixões más. Sabe por quê? Porque a partir do momento que uma pessoa tem ciúme, que uma pessoa agride a outra, que uma pessoa xinga, que a pessoa ela perde a paciência, que a pessoa precisa pegar o celular da outra como se ela fosse um bandido ou uma bandida para ficar olhando o que está fazendo. A partir do momento que a pessoa está simplesmente ali pelas razões erradas, ela vive com a pessoa não porque ela ama a pessoa, mas porque financeiramente é interessante. Então, a partir do momento que a mentira está na nossa vida, o resto é consequência. Se você simplesmente não vai lá e transa com o teu marido ou com a tua esposa, ela vai transar com outro. Ah, não, mas não pode ser assim. Meu querido, é o diabo que governa a vida de vocês. Como que não pode? Como que não pode? Você quer que virtude em quem não tem Deus? Não existe virtude. Se nós fôssemos capazes de fazer o bem sem Deus, não tinha necessidade de ter Deus. Então olha que esses desejos, eles estão dentro de nós e fazem parte do mundo. E esse mundo, ele é do diabo. E enquanto nós não temos Deus dentro da nossa casa, enquanto você continua aí vivendo a tua vida, achando que é os teus sonhos e o teu interesse, você está simplesmente cada dia mais dando um passo para o inferno e pronto. Quem nos salva é Jesus Cristo. E não adianta você querer criar um meio termo disso. Ah, é porque eu tenho fé. Ah, eu tenho fé. Tem fé na onde? Um medroso, um bunda mole. Tem fé na onde? Morre de medo de todo tipo de coisa. Não enfrenta nada, não ajuda ninguém, não ama, não perdoa, não faz nada. Pessoa arrogante. Que tem fé na onde? Que conversa mais fiada é essa? Tem coisas que meu espírito ele se ira. Se ira, porque Deus tem coisas que ele não tolera. Principalmente gente mentirosa. Para de ser desse jeito. Se coloca no seu lugar, tenha a humildade de reconhecer. Se Deus está falando que nós temos maus desejos, que nós temos paixões más, que nós cobiçamos as coisas, você sempre acha que os outros não merecem ter, mas você merece. E você cada vez mais tem menos. Cada vez mais vê sua vida sendo destruída. E aí? E aí? Por que será que isso acontece? É idolatria. Para você, a outra pessoa era tudo que você queria. Sabe, quando você coloca coisas no lugar de Deus e acha que se você tivesse, você seria feliz. Se você tivesse, daria tudo certo. Para. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos. Antigamente, nós nos tornamos novas criaturas. Então, quer seguir a Jesus? Nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser conquistar a sua vida irá perdê-la, mas quem perdê-la por minha causa irá achá-la. O que pode fazer o homem a troco da sua alma? Nada. A palavra de Deus ela é muito clara e essa é a necessidade da nossa conversão. Se converter é o quê? É abrir mão de tudo aquilo que a gente pensa, de tudo aquilo que a gente gosta, de tudo aquilo que não é Deus. É disso que Jesus está falando, meu querido. Abre mão de tudo isso que não trouxe nada para tua vida até hoje, que eu quero encher de bênção no lugar. E você tá aí apegadinho. Tá pegado. Para. Você não precisa ter medo de nada. Se é Deus que está cuidando de você, você não precisa ter medo de nada. Nos planos de Deus não existe engano. Então, se Deus quer que alguma coisa aconteça, ela vai acontecer. E é melhor você ter fé para suportar as coisas que vão acontecer do que você simplesmente viver acovardado, como se nada pudesse suportar, como se você fosse perseguido ou que todo mundo tivesse contra. Cara, é a batalha. Se você tá lá no lado do mal, você tá sendo destruído o tempo inteiro. E as coisas que poderiam te salvar, que é a palavra de Deus, que é a nossa luz, é o nosso guia, é o que nos tira do meio das trevas, é aquilo que traz o Espírito Santo para perto de nós, que pode te salvar, você é a primeira coisa que você abandona. Quantas pessoas não ouvem o devocional? Uma, duas, depois para. Ai, não tenho tempo. Nossa, que pessoa importante, ela deve estar descobrindo a cura da AIDS, a cura do câncer, né? Não, tá vendo Instagram dos outros, tá passando filtro na foto para os outros não ver que ela é feia. Tá escondendo as imperfeições dela, né?
Vira o corpinho de lado para não ver que tá comendo um pouco a mais do que precisa, né? A cara de sono, passa uma maquiagem, né? Sorrisinho amarelo, põe uma lente no dente. E aí? Aí tá tudo bem, né? O importante não é o que nós somos, mas o que os outros pensam que nós somos, né? Porque pra que ter verdade? Pra que viver uma vida nova ao lado do Senhor? Pra que olhar a miséria que nós vivemos e falar, meu Deus, eu vivo na miséria e eu vou pro inferno? Simples. E eu adoro gente que fala assim, mas isso depende de Deus. Depende, Deus ele fala o que depende dele ou não. Eu não estou condenando as pessoas que estão buscando e se arrependendo. Eu estou dizendo que o comportamento nosso sem Deus nos condena. E é justamente isso. Deus ele vai examinar o comportamento de cada um. E o que nós estamos fazendo todos os dias? Chamando a responsabilidade da nossa vida para nós mesmos. Trazendo o relacionamento com Deus como a coisa mais importante que nós pudéssemos conquistar nessa vida. Porque se os teus sentimentos estão gritando que tem coisas te dominando, é sinal que Deus não está com você. Porque quando Cristo está com nós, nós vivemos uma batalha assim. Mas nós nos posicionamos de outro lado. Não quer dizer que as coisas não nos atentam, mas quer dizer que nós temos a oração como ferramenta para que nós possamos lutar contra tudo isso. E não simplesmente ficar se entregando e depois se sentindo sujo, depois se sentindo sozinho, desiludido, amargurado, com raiva, com ódio, bravo, tenso, com dor em tudo quanto é lugar. Não, nós renunciamos isso. Isso não faz mais parte da nossa vida. Jesus ele disse, nós somos novas criaturas. O passado já não nos pertence mais. Os nossos pensamentos já não nos pertencem mais. Nós vamos pensar nas coisas do alto. Então, tira os olhinhos de dentro da tua casa um pouco. Tira o olhinho da tua vida. Começa a cuidar do teu coração de dentro de você. Começa a se alimentar com a palavra de Deus e com tudo aquilo que vem do Senhor. Começa a se converter, que você vai ver como a sua vida vai mudar para melhor. Como tudo isso de ruim que estava na tua vida vai embora. Não quer dizer que as pessoas vão mudar e vão ser aquilo que você quer. Porque tem gente que vai continuar servindo o diabo, porque nós precisamos aceitar Jesus, mas é o nosso testemunho que ajuda as outras pessoas a entender qual é o caminho certo. Então, nós não fazemos o que os outros fazem, mas fazemos aquilo que o Senhor nos ensina. Nós não somos um reflexo do mal. Se alguém afrontar a face direita, oferece a esquerda. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa tocar o seu coração em nome de Jesus. De tudo aquilo de mal que está na tua vida, e nos teus pensamentos e no teu coração, ele saia. Sai em nome de Jesus Cristo. Sai, já não tem mais tempo para isso. Vai continuar até quando? Até quando sendo um demônio dentro de casa? Até quando falando as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas que nem um papagaio? Chega, já passou, passou. Nós vamos viver o hoje. E Deus vai fazer uma transformação e um milagre na tua vida. Para de pedir prosperidade e pede conversão. Vai fazer muito melhor para você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.